Tendo dito estas coisas, o que é essas coisas? A gente tem que ver. João capítulo 17, a partir do versículo 1. João 17, capítulo 1. Tendo dito essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Pronto, a gente já começa a pegar o detalhe a partir daí. Todos os outros momentos em que Jesus estava falando com os discípulos e que estava falando com Deus Pai, ele sempre disse que não era chegada a sua hora. Mas esse ele disse: Senhor, chegou a hora de eu cumprir com a minha missão. E ele diz então: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Acabou, não existe outra possibilidade, não tem outro caminho, não tem outro veículo para chegar até o Pai, senão pelo Filho. É essa a maneira. Não tem meditação, não tem boas obras, não tem oferenda, sacrifício, nada. A salvação, a vida eterna é dada por Deus pelo Filho, e não tem outro meio. E esse é o grande problema da sociedade hoje, porque querem tirar a principal função de Jesus, que é ser o Salvador, com obras, com ações. Hoje, inclusive, nossa cidade está comemorando, a canonização de uma mulher que foi extraordinária nessa cidade, nesse país, mas ela era humana, com falhas. Ela nunca vai ser santa, porque santo é Jesus. Ele não teve pecado. O santo é que não tem pecado. E eu acredito que a irmã Dulce tinha, ou não? Então Jesus que é o santo, aquele que é santo, não teve pecado. Agora a gente reverencia a sua obra, a sua história, a sua dedicação de vida. É exemplo para a gente, sim, mas fora isso não. E Jesus está falando aqui: Senhor, a vida eterna é esta. E João é muito claro em explicar detalhe por detalhe. Ora, a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único verdadeiro Senhor, a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui é uma das teologias mais tremendas da teologia sistemática, que é a pré-existência de Jesus. Ou seja, antes de ele vir esse mundo, ele já existia. E aqui está falando. E o versículo 6 ele diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus e os destes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhe dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo que é teu, tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E neles sou glorificado, Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que o guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou.
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um, como somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes, e que amastes como também amastes a mim. Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo, aqueles que me destes, para que vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes te conheceram que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que amastes esteja neles e eu neles esteja. Ah, que coisa maravilhosa essa palavra, que oração maravilhosa, que oração cheia de detalhes, cheia de riqueza, que oração cheia de nuances que nos deixa mais ainda apaixonados por esse Deus que tem cuidado de nós. E aí a gente pensa algumas coisas que traz logo a memória nesse texto. As circunstâncias pela qual Jesus orou. Jesus tinha acabado de falar, quando ele diz, tendo dito estas coisas, as coisas que Jesus falava, estava se relacionando à sua relação com o Pai. Ele estava explicando para os seus discípulos como era essa relação dele com o Pai. E ele passa então a orar, a falar com Deus acerca de si mesmo, acerca dos seus discípulos, acerca da igreja. E ele vem descrevendo isso nessa mensagem. E aí nós vamos observar que o conteúdo dessa oração, ele consegue dividir em 3 partes. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 5, ele ora por si mesmo. Ele diz ao Pai que concluiu a sua obra aqui na terra. Segunda parte, do versículo 6 até o versículo 19, ele começa a falar agora dos seus discípulos, pedindo a Deus que os guarde e, acima de os guardar, santifique-os, faça deles diferentes. E por fim, do versículo 20 ao 26, ele ora pela igreja, para que possamos ser uma unidade, um coração, um só sentimento, uma só participação, para que possamos alcançar a glória do Senhor na eternidade como uma igreja, como um corpo completo. E esse é o contexto imediato. Então Jesus, ele estava falando dessa relação com o Pai, ele estava falando da relação com seus discípulos, ele estava compartilhando também de que nem todos que estavam convivendo com ele ali no meio do discipulado, do colegiado apostólico, era dele. E ele deixa muito claro nessa oração que os dele foi dado por Deus, são seletos, são pessoas escolhidas, foram pessoas separadas. Ele deixa muito claro esses pormenores. E o mais interessante é que o pedido de Jesus concentra-se em pedir ao Pai que os guarde do mal, que os separe do mundo. E ele os qualifica para essa missão, ele traz à existência o projeto do céu para os seus discípulos. E aí a gente vai passar a ver alguns detalhes a partir desse texto. Primeiro sobre a questão da salvação. A Bíblia diz aí a partir do versículo 1, que é chegada a hora para que o Filho fosse glorificado, para que também o teu Filho seja glorificado em ti. Ali Jesus estava falando do plano de redenção na cruz.
Ali Jesus estava falando que era na cruz que ele ia esmagar a cabeça da serpente, era na cruz que ele ia despojar todos os principados e potestades, era na cruz que ele ia revelar ao mundo o imenso amor de Deus para com a humanidade. Era a hora, não era mais tempo a perder, o momento era agora, era aquele momento exato. E logo mais nós vamos ver que Jesus é preso. E ele cumpre perfeitamente, como ele disse, eu vou vir para concluir, como diz o versículo 4, eu vou ser glorificado nessa terra, concluindo a obra. Interessante que o primeiro princípio que a gente vai aprender aqui é que Jesus ele não se autoglorifica pela sua missão, pelo cumprimento da sua morte, mas ele glorifica ao Pai. Ele teria todos os motivos de ser glorificado, de ser exaltado, mas ele faz a sua missão ser concluída e devolve para Deus a glória. Não existe no meio da igreja ninguém que assuma o papel de ser glorificado, senão ao Pai e ao Filho. É por isso que a nossa adoração não é para o Espírito Santo, como a gente vê muitos cânticos invocando, proclamando a igreja para adorar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para ser adorado, embora que seja Deus. Quem é para ser adorado é o Pai. E o Pai permitiu, com a glória que ele recebeu nos céus, que o Filho seja adorado na terra. Pronto, é o Pai e o Filho que precisam ser glorificados. A cruz é um instrumento para a glória de Deus, não era nem para a glória de Jesus. Pelo contrário, a cruz para Jesus foi sacrifício, a cruz para Jesus foi vergonha, a cruz para Jesus foi dor. Mas ele glorificou o Pai. Mas a cruz também foi instrumento do Pai para glorificar o Filho. Que interessante, não é? O Filho se doa, se dedica, se entrega. E uma coisa maravilhosa quando eu estava lendo esse texto era pensar, e muitas vezes a gente se perde quando a gente avalia algumas ações de Deus, e eu me perdia nesse aspecto. Eu achava que Jesus, ele morreu na cruz para me salvar, e eu acredito que você pensava isso também, mas Jesus morreu na cruz para glorificar a Deus, porque Deus tinha um plano, tinha um projeto, e a vida de Jesus foi cumprir esse projeto. Consequentemente, eu fui salvo. Por quê? Porque esse projeto de Deus envolvia a minha vida. Mas Jesus morreu para glorificar Deus, e ele cumpriu isso. É por isso que ele reina. É por isso que ele não é mais servo, como diz Lucas, como diz João, que se expressa todo o tempo como Jesus, como servo de Deus. Hoje ele é rei, ele é glorificado. Por quê? Porque enquanto ele estava nessa terra, ele glorificou o Pai, para que agora ao voltar para o céu, ele seja glorificado pelo Pai. O versículo 2 e o versículo 3 fala sobre a essência da salvação. Versículo 2: pois me destes a autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. Primeira coisa que nós vamos observar aí é que Jesus, ele recebeu a autoridade para dar a vida eterna a quem ele quis. Por isso que nós vamos encontrar mais adiante o próprio texto dizer que Judas era filho da perdição. Quando alguém é filho da perdição, é alguém que foi pré-estabelecido por Deus pela sua capacidade de existência, de eleição, para ser de fato da perdição. Isso significa, e eu vou explicar as razões pelas quais Judas era filho da perdição, e pode ser que você esteja convivendo com gente, com pessoas que sejam filhos da perdição. Que a mensagem do Evangelho chega, que a palavra da graça chega, que o perdão do Senhor chega, mas essas pessoas não serão alcançadas pela graça, infelizmente. E não é uma questão de acepção, de discriminação, mas é uma questão de soberania. Deus separou alguns e não separou outros. É difícil a gente ouvir isso, mas de fato
ele deixa sempre claro, e quando vocês depois meditarem sobre esse texto, vocês vão sempre dizer: Senhor, obrigado, eu vim cumprir aquilo que o Senhor me deu, as pessoas que o Senhor me deu. Ou seja, Deus separou para que Jesus sacrificasse na cruz pelos que já foram dados pelo próprio Deus. O versículo 3 fala sobre a essência da salvação, que é o conhecer ao Pai, o único Deus. Eu acho interessante que ele chega a resumir isso e dizer: olha, a vida eterna é esta, que conheça o Pai, que conheçam o Pai e a Jesus. Lógico, não há como nós conhecermos o plano salvífico de Deus sem olhar para Cristo. É por isso que a igreja, ela é cristocêntrica. Cristocêntrica porque tem Cristo no centro. Não existe nada que a igreja faça pelo qual Cristo não seja reverenciado, que não seja adorado, que não seja reconhecido, porque esta é a salvação. Salvação é dada por Deus, por meio de Cristo. E aqui está falando dessa essência. Primeiro, a essência de que a salvação foi dada autoridade para que Jesus pudesse nos dar. Segundo, conhecer a Deus é o caminho, através de Cristo, pela qual você é alcançado a salvação. E o versículo 3 diz: conhecer a Jesus também, o enviado de Deus. Ou seja, esta é a vida eterna, que conheçam a Deus, o idealizador, aquele que planejou reconquistar, reconciliar, restaurar o homem, e aquele que foi o sacrifício vivo, que fez isso acontecer, que fez o novo nascimento surgir. É esses que precisam ser reconhecidos como que dão a salvação, que oferecem a salvação. E aí o versículo 4 fala sobre a consumação da salvação. Ele diz: eu te glorificarei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. Ou seja, não existe mais nada que eu precise fazer além de alcançar a salvação pela fé em Cristo Jesus. Não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer boas obras. Não é o dízimo que se dá, a oferta que se dá, que vai garantir a sua salvação, que vai certificar esse presente que foi dado por Deus, porque essa consumação é uma obra de Deus. E é uma obra consumada. Não existe mais nada a completar. Não existe mais nada a preencher aquilo que Cristo na cruz já alcançou. Foi pleno, foi suficiente, foi consumado e foi recebido com celebração o sacrifício do Cordeiro de Deus. A salvação é uma obra consumada. Não existe outro caminho na terra, no céu, nos mares, nada além de ser alcançado pela salvação em Cristo. E o versículo 5 também diz que essa consumação da salvação vem também com a recompensa da salvação. E diz: e agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui ele está falando, nesses primeiros versículos, da sua obra, daquilo que ele fez, daquilo que era a sua missão. Ele estava falando do Pai dele, ele estava falando ao Pai de Jesus, sobre Jesus mesmo. Ele estava dizendo: Senhor, agora eu já completei a obra, eu completei aquilo que o Senhor havia mandado eu fazer, agora me volta à glória que eu tinha, me leva ao estado da glória que tinha. Jesus, ele pede para reassumir a mesma glória que tinha antes da encarnação. E é interessante que ele fala isso também, repete isso no versículo 24. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheci, e estes conhecerão que tu me enviastes. Sela, eles vão saber que eu fiz a missão completa, eu consumei a obra salvífica que o Senhor mandou que eu fizesse. Agora me honra, Pai, me honra. A segunda etapa, a partir do versículo 6, fala sobre segurança. E aqui vai uma série de versículos, e se a gente for avaliar, vamos observar no versículo 2,
o versículo 6, o versículo 8, o versículo 9, o versículo 11, o versículo 12, o versículo 24, em que ele fala dessa segurança fundamentada na separação, na eleição de Deus para serem salvos aqueles que interessavam a soberania e o desejo do Senhor. O versículo 8 diz assim: pois lhe dei as palavras que tu me destes, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e que creram que me enviastes. Esse é o versículo 8. Aí o versículo 9 ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. E aí a gente começa a perceber que a expressão de João capítulo 3, versículo 16, que diz: Deus amou o mundo, é uma tradução errada. Por quê? Porque o Senhor, Ele entregou o seu Filho para sacrificar apenas por aqueles que Ele havia escolhido. É muito difícil compreender essa doutrina, a doutrina da eleição. Mas cabe a Deus Ele escolher quem Ele quer. Porque uma coisa a gente sabe, todos já estavam mortos em seus pecados e delitos, mas Ele quis dar, nestes que estavam mortos, vida. Por isso que todo tempo Jesus está dizendo: estes que me deste. Portanto, você tem um privilégio, mas você tem uma grande responsabilidade, porque no meio de um mundo inteiro, como o texto diz, estes, não o mundo todo, não foi o mundo todo que foi alcançado pela salvação, embora que a morte de Cristo foi suficiente para toda a humanidade, mas Ele morreu, se sacrificou, se doou, se entregou para aqueles que o próprio Pai já havia separado. E se você é separado de Deus, você tem um privilégio, mas você também tem uma grande responsabilidade. É claro o texto, é claro em dizer isso. Versículo 11 ele diz também: já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como nós. Eu fico pensando que quando Jesus estava orando, qual era o contexto? O contexto é que seus discípulos estavam ali, por perto. Então ele estava dizendo: Senhor, enquanto eu estive aqui andando com estes, e apontou para os discípulos, e certamente ele não diz assim: estes, não foi assim que ele falou. Ele disse estes, e apontando para os discípulos, estes, apontou para mim, não foi o mundo todo, estes que me destes. Aí mais adiante ele diz aqueles, aí se refere mais a gente, porque estes são os que estão mais perto, eram seus discípulos, eram aqueles que estavam no seu contexto, mas aqueles fomos nós, e tantos outros que ainda estão sendo separados pelo Senhor, mas Ele guardou estes. Aí alguns vêm com a teologia, eu sei que a cabeça de vocês hoje vai sair daqui bem turbinada, muita doutrina na cabeça de vocês hoje, mas essa doutrina da eleição é uma doutrina complexa se a gente não tiver um olhar de Deus. Se a gente tiver um olhar de homem, a gente acha que Deus foi injusto, que Deus fez acepção de pessoas, Ele escolheu um e não escolheu outros. Mas se a gente tiver um olhar de Deus, a gente vai perceber que não é que Ele foi seletista, mas Ele foi soberano, e é soberano. Ele escolheu estes e aqueles, mas não escolheu a todos. E como isso é difícil, e aí a teologia somada a isso, e eu mais adiante preciso, ou eu, Diego, o Jobson, qualquer um, ou até os irmãos mesmo que tem aqui a capacidade de transmitir essa mensagem, nós vamos ter que falar sobre a questão da certeza da salvação. Porque esse texto diz que Ele, enquanto esteve nesse mundo, guardou-os para não cair. Isso significa que quem é eleito do Senhor jamais sai do caminho. Jamais. E a gente pode comparar com muita clareza o comportamento de Pedro e o comportamento de Judas. Os dois traíram? Traíram ou não? Traíram. Mas um foi arrependido e o outro foi comovido.
Uma coisa que sempre anda atrelado aos eleitos do Senhor é a palavra arrependimento. Quem é de Deus sempre se arrepende. Reconhece que precisa ser transformado, precisa ser modificado, precisa mudar de vida, porque tem uma excelência como referência para ser seguido, que é Jesus. E nunca estaremos perfeitos. Mas quem não é de Deus, a primeira coisa que você vai perceber é alguém que se justifica. Ou tenta racionalizar. Sempre colocar como o dito Adão colocou: Senhor, foi a mulher que não me destes. Senhor, eu não estou firme na tua obra porque está difícil. Estou passando por muitas lutas. Assuma a responsabilidade que você não está vivendo de forma autêntica e profundamente na relação com o Senhor, porque você quer cogitar entre o mundo e Cristo. A nossa segurança está fundamentada em Deus ter separado estes e aqueles. E aí você vai encontrar 7 vezes em 26 versículos, 7 vezes ele fala a mesma coisa: estes que me destes. Todas as vezes que o texto bíblico repete tantas vezes a mesma coisa, está chamando a atenção para dar ênfase ao que ele está querendo dizer. E aqui ele está dizendo: olha, o Pai separou para que eu sacrificasse a minha própria vida por estes que ele já elegeu. É isso. E essa é a nossa segurança. A nossa segurança é que, para ser recebido na vida eterna com o Senhor, não é pelos meus méritos, não é pelas minhas forças, não é pela minha capacidade. Eu sou alcançado pela vida eterna porque o Pai me separou. Lógico que isso não me faz ficar de braço cruzado e vou viver de qualquer forma, não. Se eu sou eleito, se eu sou separado, eu preciso o quê? O que eu falei inicialmente: você tem um privilégio, mas também você tem uma responsabilidade, e a responsabilidade é viver como alguém que foi eleito por Deus. E o eleito vive em santidade, quer agradar seu Pai, serve, porque alguém diz assim: eu estou salvo, não vou perder minha salvação, então eu vou fazer o que eu quero. Não! Pela certeza que eu tenho de salvação, eu tenho que alegrar o coração de Deus. Porque todas as vezes que eu não faço isso, eu estou desvalorizando o sacrifício de Jesus. E diz então alguns teólogos que você está morrendo todas as vezes e matando a Cristo. Quando você não valoriza, quando você não vive o estilo de vida que é de alguém que foi separado por Deus. Não apenas Jesus é o presente de Deus para a igreja é o presente do Pai para Jesus. Eu acho maravilhoso essa expressão. É umas coisas que Deus me dá assim que eu nem sei de onde é que vem. Vou repetir. Não apenas Jesus é o presente de Deus para a igreja é o presente do Pai para Jesus. Porque quem separou as nossas vidas para fazermos parte da igreja foi Deus. E Jesus nos comprou. Não fomos nós que encontramos a Deus, foi Ele que nos encontrou. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou primeiro. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que viemos para Cristo, foi o Pai que nos trouxe a Ele. Isso faz muita diferença, porque a gente se acha: não, eu quero aceitar Jesus. Você não tem que aceitar nada, é Ele que te aceitou. Glória! Aí qual seria a forma mais ideal, pastor, de convidar alguém? É dizer: você precisa permitir que Deus o alcance. Não é você que vai dizer eu quero ou não quero Deus. Quem é você? Quem sou eu? Um morto. Sem a graça redentora, sem o amor salvífico de Deus, eu sou um morto. Um morto espiritual. Perdido. Mas porque Jesus me amou, porque Ele me escolheu, porque Ele morreu por mim, é que eu fui recebido por Deus. Não existe nenhum mérito em mim e em você.
Isso faz muita diferença, viu? A gente vai eliminar aí uma cadeia de tantas religiões que defendem a autoajuda, a boas obras e tantas outras coisas, porque se Deus tira do homem a capacidade da salvação, está nele mesmo o plano da salvação, então do que eu faça, do que eu venha agir, do que eu venha oferecer, do que eu venha praticar, nada vai mudar. Nada vai mudar o coração de Deus. Porque tem gente que fica fazendo isso, né? Eu vejo tanto crente com tanto jargão do mundo que eu fico assim, não lê a Bíblia. O crente, faça o bem que volta para você. Que coisa ridícula. Você tem que fazer o bem porque você é do bem. Faça o bem que volta para você. Meu Deus. A segurança da nossa salvação está fundamentada no caráter de Deus. Ele ter me escolhido. A nossa segurança está baseada no cuidado de Cristo. O versículo 12 fala sobre isso. Diz aí, o versículo 12: então, estando eu com eles no mundo, fiz o quê? Guardei-os. Irmãos, não existe caminhada cristã com a nossa autossuficiência, com a nossa capacidade intelectual, com a certeza e garantia de que a gente vai passar por essa terra sem perder a fé. Não existe isso. Eu não sou forte o suficiente para viver a vida cristã se o Senhor Jesus, através do seu Espírito na minha vida, não me guardar. Por isso que há alguns momentos que a Bíblia fala, principalmente a teologia de Paulo, que a gente não deve confrontar nem enfrentar. Existem situações na nossa vida que Paulo diz que devemos fugir. Porque se a gente acha que tem capacidade de enfrentar, a gente pode cair. Se a gente acha que tem condições de ficar de pé, a gente cai. Se o Espírito Santo de Deus, que é o Deus presente na nossa geração, se não for o Espírito Santo de Deus para nos dar fome de Deus, necessidade de Deus, vontade de estar na presença de Deus, buscar a sua presença, não somos nós que por nossas próprias iniciativas vamos buscar. E eu posso fazer isso de forma estatística. A gente pode simplesmente avaliar aqui quantas pessoas que voluntariamente, desejosamente, por mais que a gente cante e proclame isso, quantas pessoas nas madrugadas acordam para dizer: Senhor, eu quero suspender um pouco do meu sono para estar em tua presença. A vida cristã não é para ser vivida com a minha autossuficiência. É por isso que se a gente começar a entender o que é igreja, nós vamos começar a perceber que é um instrumento do Pai, porque a igreja é o corpo de Cristo, e se é Ele que guarda a igreja, nós estando ligados ao corpo, estamos ligados à cabeça, nós vamos dar outro valor a estarmos em congregação. É por isso que a congregação é um elemento fundamental para o fortalecimento da fé. É por isso que viver em comunhão com os irmãos, por mais que sejamos diferentes, pensemos diferente, sejamos gente diferente, mas é juntos que nós somos edificados. E o próprio Senhor Jesus fala dessa correlação quando Ele diz: Senhor, que eles sejam como eu sou contigo. Porque Jesus só cumpriu a missão porque o Pai estava sustentando todo o tempo o grande sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Ele sendo Deus, Ele não foi autossuficiente em dizer: eu vou para a cruz pelas minhas forças, Pai, mas pelo contrário, Ele disse: Pai, me sustenta. E você vai ver toda a caminhada de Jesus, Ele o tempo todo orando, jejuando, buscando a face de Deus, porque Ele não ia cumprir a missão de ir na cruz se não fosse pela presença poderosa do Pai. Por isso que no final do sacrifício, já esvaído de dor, Ele disse: Senhor, passa de mim esse cálice. Senhor, eu já estou perdendo minhas forças. Mas as forças de Jesus veio com o poder extraordinário do Espírito Santo, que Ele diz automaticamente: mas não faça a minha vontade. Irmãos, a gente não vai viver a vida cristã se a gente achar que a gente é forte, porque a gente conhece a Bíblia, porque a gente tem capacidade, tem 10 anos, 20 anos na fé. A gente vai ser sucumbido pelas lutas, pelas
atmosferas mundanas que nós estamos vivendo, nós vamos ser sustentados pela fé se nós entendermos que é Jesus que nos guarda, Ele que nos sustenta. E isso não é algo passivo da nossa parte, não. Ele nos guarda, mas eu preciso buscar essa guarda dEle, eu preciso buscar essa proteção dEle, eu preciso buscar essa alimentação dEle, eu preciso ter uma relação com Ele para que eu esteja sustentado, porque os dias estão difíceis e vão piorar. E a igreja vai ser sacudida, vai ser peneirada, vai passar por lutas, e quem é de Jesus vai ficar, porque Ele vai guardar, mas quem for palha vai ser queimado e vai ser levado ao fogo. E ter cargo, ter data de quantos anos de crente, isso não significa nada. Se o Senhor não nos guardar, se o Senhor nos proteger, se nós não buscarmos a presença dEle, se nós não tivermos sede dEle, se nós não tivermos interesse de estar com Ele, não vamos suportar as lutas desses dia a dia. Por que Jesus não guardou a Judas? Eu vou te dar 5 razões. Depois eu posso até mandar isso aqui para vocês via e-mail. A primeira razão é muito simples. Judas nunca acreditou em Jesus como Filho de Deus. Você sabia disso? Vamos olhar lá mesmo João. João capítulo 6, versículo 64 a 71, você vai ver ele duvidando quando Jesus fala que é o Filho de Deus. Mas estava no meio de Jesus. Estava andando, fazia parte dos 12, porque Jesus o chamou. E muitos são chamados. Judas, capítulo 6 de João, no capítulo, versículo 64, 6:64 a 71, ele vai deixar aí claro: mas alguns de vós não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que criam e que o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás, já não andavam com ele, estavam perguntando Jesus aos 12: não queres vós também retirar-vos? E aí você vai ver o texto falar sobre isso, e aí no versículo 71 diz assim: referia-se Jesus a Judas, Simão Iscariote, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde trairia. Jesus está simplesmente falando: olha, quando eu comecei a falar da luta, do meu sacrifício como Filho de Deus, muitos me deixaram, inclusive a Judas, que não creu nisso. Então ele não foi separado porque ele nunca cria em Jesus. Aí mesmo, no capítulo 13, versículo 11, quem puder achar, encontre aí outra razão, a razão porque ele não era purificado. Ele não foi purificado por Jesus. João 13, 11. Aí mesmo, João. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Nem todos estás limpo. E ele sabia quem era o traidor. Portanto, ele está falando aqui de banhar-se, de limpar, de ser purificado com o seu sacrifício de morte. E ele está se referindo aí a Judas. Esse não está limpo, porque não tem parte comigo. Então ele não cria, ele não tinha sido purificado. Aí 13, versículo 18, de João ainda. Ele estava entre os escolhidos, mas ele não foi escolhido. Ele foi chamado, mas não foi escolhido. E muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Leiam aí, irmãos. Não faz tempo de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Antes para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Ele no meio da ceia estava falando para os seus discípulos, e ele se refere no meio dos discípulos, e chega o ponto inclusive de o próprio Judas perguntar: Senhor, o Senhor está dizendo que quem vai se levantar contra o Senhor está aqui no seu meio, será que sou eu? Ele chega até se identificar, e Jesus: tu dizes. Jesus era fantástico, maravilhoso, lindão, como diz o povo, maravilhoso, estava ali. Judas jamais ia enganar o Senhor. Ele estava no meio dos 12, mas ele não era parte dos 12.
Muitos estão no meio da igreja, têm cargo, são batizados, dão dízimo, mas não tem nada a ver com Deus. E a gente sabe muito bem disso. Tem que ser escolhido. É gente do coração. Quer outra razão? 18 ainda, versículo 8 de João 8 e 9. Eu já dei a primeira razão. Ele não cria em Jesus em momento nenhum. Segundo, ele não foi purificado. Terceira razão, ele não foi escolhido. Quarta razão, ele não se entregou a Cristo. 18, 8 e 9 de João. Então, me disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscai, deixai vir este, para se cumprir a palavra que disse. Ele está antecipando o fato de que Judas ia indicar Jesus para um centurião. E ele já prevê isso e diz: olha, deixa que ele venha, porque ele nunca foi meu. É ele que vai me indicar, ele que vai me beijar, ele que vai dizer: olha, esse aqui que é o Filho de Deus. Jesus já está falando antes de Judas fazer, porque Jesus sabia, Jesus sabe de dentro. Ele conhece quem são os seus. Eu acho maravilhoso o texto de João quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem. Mas não é só ouvir, porque ouvir é fácil. Ouvem e conhecem. Oh, aleluias. Muitos estão ouvindo a voz do Messias, muitos estão ouvindo a voz do Salvador, mas não o conhecem. E a relação de simbiose que há entre seus discípulos é que não apenas os discípulos conhecem a voz do Mestre, mas o Mestre conhece os seus discípulos. Eu sei quem são os meus. Leia o capítulo 10 de João, que você vai encontrar ele falando lá, ele como um pastor e nós como seus discípulos, suas ovelhas. E ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. E nós sabemos que quando Jesus está falando sobre isso, ele está falando literalmente do ministério pastoral que havia nos seus dias. Irmãos, dependendo do rebanho, podia ter 100, 150, 200 pessoas. É por isso também ele fala da parábola das 100 ovelhas, porque era muito comum os pastores daquela época ter até 100 ovelhas. E eles conhecem todas as ovelhas pelo nome. Você imagine você ter 100 ovelhas. Ah, meu Deus, eu do jeito que sou não lembro de 50. Mas Jesus conhece, e não apenas conhece, é conhecido por elas. Eu imagino que Jesus chega no meio desse grande rebanho, que a Bíblia diz que vai ser uma grande multidão. Ele diz: ali, Neto, ali é o meu filho, minha ovelha escolhida. Naquele grande dia, na multidão dos céus, milhares e milhares serão chamados. Ele diz: filho meu, vem. Ele vai chamar meu nome, porque ele me conhece. Eu conheço, não vivo sem ele. Não sei você, eu não posso responder por você. Mas naquele dia o meu mestre vai dizer assim: filho, vem cá. Se vai mudar meu nome, vai ser um nome novo, isso pouco importa. Ele vai botar o olho em mim e vai dizer: pai, aquele ali é meu. Olha o nome dele aqui escrito. Lembra dos livros? Eu acho que é só o meu que está lá, viu? Não vi mais ninguém falar nada. O meu está lá em letras de ouro: Manuel dos Anjos Cardoso Neto. Se vai ser esse nome mesmo, eu queria que mudasse, porque eu não gosto do meu nome. Está lá. Mas sou bem resolvido, viu, irmão? Está lá meu nome, ó. Aí quando ele abrir, se ele vier, eu estiver morto, eu vou ressuscitar e estou lá esperando. Aí agora, abri o livro. Aí eu vou botar logo o olhão lá. Meu nome está aí, mestre. Ele diz: está aqui, meu filho. Manuel Neto, meu filho amado, eu comprei você. Quer mais razões porque Judas não foi separado? Ou está suficiente? Já dei quantas razões? Manuel também, né? Está vendo? Já tomou parte aqui, irmão Manuel também. Judas, ele não cria, ele não foi purificado, ele não foi escolhido. E ele nunca se entregou para servir a Jesus. Estava no meio dos 12, vivendo com Jesus, sendo ensinado por Jesus, sendo ministrado por Jesus, mas não tinha nada com Jesus, e Jesus sabia. Porque ele sempre sabe quem são os dele. E os dele persevera. E os dele vai ficar até o final fiel a ele, amando, porque ele amou primeiro.
porque eu conhecia fulano, fulano pregava, fulano era uma benção, agora está no mundão porque não era de Jesus. Porque quem é de Jesus passa pela luta que for. Pode até escambiar, ficar frio na fé, fraco, aí um vem e fortalece, mas nunca deixa. Nunca deixa. E se porventura for deixado, vai ser um filho pródigo. E aí vem aquele jargão também que eu não gosto, mas em alguns momentos a gente até se enquadra. O Senhor chama. Na boa. Não vem não? Então vai vir depois que comer comida de porco. Depois que olhar e dizer assim, meu Deus, eu na casa de meu pai comia tudo, filé, aqui eu estou comendo porco. Tem gente que Deus permite comer porco, chegar ao mais nível baixo de luta. O resto das coisas do porco não é nem comida de porco, né? É verdade. É as comidas que o porco comia. Tem gente que é tão duro, tão difícil de ouvir e obedecer a voz do Senhor, que ele deixa chegar ao mais baixo nível, porque o indivíduo chega naquela condição, nem um servo empregado comia aquilo. E tem gente que é duro, o Senhor deixa assim, ó, lá na hora da prova mesmo, aí, Jesus, eu preciso de você. Faz mais fácil, se rende logo. A nossa segurança está baseada na intercessão de Jesus. O versículo 9 ele diz, Senhor, eu os guardo, eu estou intercedendo por eles, é eu que cuido deles, não é pela força deles, não é pela capacidade deles. O versículo 14 fala que eles são guardados no mundo, e aí vai em todo um ensinamento de Jesus, vocês não são do mundo, embora que estejam vivendo nesse mundo, eu vou os guardar de você viver nesse mundo. Irmãos, se nós não formos guardados pelo Senhor, nesse mundo do jeito que estão as coisas, meu Deus, está tudo virado. Os valores estão tudo investidos. Estão destruindo os valores principais da vida. Isso eu não me refiro à questão de identidade política, eu estou me referindo à humanidade. A humanidade está perdendo os valores mais básicos de respeito ao outro humano. E ele ainda diz que os guarda do mundo e ainda os guarda do maligno. Ele nos guarda, é Ele que nos guarda. Ele que é a nossa força. Por isso que a gente tem que buscá-lo. Eu não sei o que é que de fato você tem entendido sobre a vida com Deus. Eu quero falar em outro momento sobre a santidade, como está ali. A santidade e unidade. Mas eu queria finalizar colocando essa reflexão sobre a sua vida. Será que está valendo a pena essa intercessão que Jesus está fazendo pela tua vida? Será que o que você tem vivido, o seu estilo de vida, a sua prática, as suas decisões, a forma em que você se relaciona, a forma em que você administra a sua vida, as coisas que você tem, quem você é, será que vale a pena tão grande sacrifício que Jesus fez por você? Ou será que você está no meio da multidão dos chamados? Ou não escolhido? Essa é uma oração que se enquadra para os dias de hoje. Essa é uma oração que ele continua fazendo com relação à minha vida e à tua vida. Eu quero que a gente também saia daqui, dessa casa de oração, pensando naqueles que o Senhor comprou, mas que não foram ainda agregados. Augusto Nicodemos diz que existe um dobro de igreja fora do corpo. Há muitas pessoas ainda perdidas. E estes são os aqueles da palavra. Quantos são acessíveis? Quantos são possíveis que o Evangelho chegue a eles? Mas não chegam porque a gente não
testifica, não testemunhamos, não verbalizamos. Eu sei que nós estamos vivendo uma dinâmica de vida terrível, terrível. Falei aqui de estar orando de madrugada, está sendo difícil orar durante o dia. Nós estamos vivendo numa dinâmica de trabalho, de atividades que, irmãos, para alguns tem sido sacrifício até vir aqui os domingos pela manhã. E alguns vêm como se fosse um posto de combustível. Parece que vem para ser reabastecido, mas também não é suficiente, irmãos. E por mais que a gente faça 2, 3, 4 cultos durante a semana, se você não tem vida com Deus, não são essas atividades que vão fortalecer a tua fé. E do jeito que nós estamos vivendo, nós precisamos fortalecer a nossa fé constantemente, diariamente. Se nós formos avaliar aqui a luta que cada um passa durante o dia, com as dinâmicas de sociedade que nós estamos vivendo, cada um está passando por sua luta e sua porção. E acho que diante desse contexto que nós estamos vivendo, eu tenho colocado diante do Senhor justamente isso. Senhor, eu quero que o Senhor comece a falar um pouco como devemos ser como igreja nesses últimos dias. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso, como nós devemos ser igreja. E a gente estava ali comentando sobre a questão da conexão. Essa conexão surgiu com o desejo não de a gente comer. A conexão surgiu com o desejo de a gente ter um tempo de compartilhar, de lutas. Uma vez que a gente chega aqui, fica sentado, ministra e depois vai embora. Não que ali você comesse um pão, fala assim, meu irmão, estou passando por essa luta, meu irmão, eu recebi essa vitória. Um tempinho para a gente bater um papo. Sabe por quê? Porque um dos valores mais fundamentais da igreja primitiva nós perdemos hoje e tem sido difícil resgatar, que é vivermos em comunidade. Deus tem falado muito no meu coração sobre isso, viver em comunidade. Irmãos, nós estamos isolados. E eu pude pensar assim, um dos valores, eu estava falando com o menino da fruta hoje, ele dizendo, rapaz, eu estou estressado, porque chegou minha mãe com meus irmãos lá do interior, não tenho nem onde eles ficarem lá em casa. Ou seja, nós estamos vivendo uma dinâmica até de casa, que a gente não pode nem receber ninguém para dormir em nossas casas. Porque é os apartamentos que malmente dá pra gente. Por quê? Porque a sociedade urbanizou-se e urbanizando nós estamos cada dia mais individualizados e isolados. Quer ver mais uma estatística? Nesse último mês aí, quem foi da igreja ou amigo que você convidou para almoçar na tua casa, tomar um café com você? Nós não temos mais tempo para isso. Se a gente fizer, vou convidar jovens, eu tenho que parar para fazer uma comida, a gente não tem tempo para isso mais. E estamos perdendo contato, irmãos. Igreja que vai sobreviver é igreja de contato. E eu tenho orado ao Senhor. Pedindo ao Senhor para que a gente viva esses valores que são fundamentais para a caminhada da vida cristã, que é viver em comunidade. E olha, pode me chamar para a tua casa para comer ovo mesmo, que eu gosto. Vamos voltar a exercitar isso, irmãos. E pelo amor de Deus, o irmão está te convidando, não é para você olhar a televisão LCD da casa dele. Ele está te convidando para que você tenha relações com ele. Relacionamento. Porque também fica olhando, olha lá, na minha casa não tem, na casa de Euclide tem uma televisão LCD, misericórdia. Não vamos olhar isso não. Também não fique só, eu só fico esperando me convidar. Não, convide. Eu já estou me autoconvidando, irmão, pode fazer ovo com arroz, está ótimo. O importante é estarmos juntos. Dá soluço, né, Cássio? Sabe uma coisa que eu aprendi nessa reforma aqui? Que a gente, enquanto homens, estavam aqui mais fortes, juntos aqui. Quanto tempo não batia um papo com Paulo, com Mateus, com os meninos, Jadson que está ali atrás. Pô, a gente teve a oportunidade de estar aqui fascinando, conversando como é que está a vida, está sonhando em quê, quer fazer que vestibular. A gente não se conhece mais. E não precisamos fazer tudo achando que tem que ir para o Boi Preto, sei lá. Não precisa disso não, irmãos.
nos calçadões ali da Barra, com o irmão, parar e conversar. Vamos nos imbuir para isso. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, não tem nada a ver com a pregação mais, né? Mas a gente precisa resgatar isso. O pastor Rui Caribé chegou aqui e disse: meu irmão, eu senti um calor com os irmãos, como eu estava precisando disso. Mas, irmãos, a gente precisa levar esse calor além dessas reuniões aqui. Não é suficiente. A gente precisa se encontrar mais. E não é tendo mais cultos, não. É estando mais juntos. E também não é estar todo mundo junto, não, porque na minha casa não dá para todo mundo ir. Mas você pode chamar um irmão, tomar um chazinho, comer alguma coisa, bater papo, conversar, orar, chorar, passar lutas. Nós vamos nos sobreviver assim, irmãos. E eu queria que agora, foi o que logo no início eu ia fazer, mas o Senhor permitiu que fosse agora. Você vai orar pelos irmãos que não estão aqui. E tem irmãos que não estão aqui porque estão passando por lutas. Lutas mesmo, vontade de vir, cansados. Lutas no âmbito familiar. Não se sente capaz, se sente que está isolado. Tanta coisa que você não imagina. A gente muitas vezes sabe que a coisa chega para a gente como liderança. Mas pode ser que você diga: pô, fulano nunca mais veio. Não é porque fulano não quer vir, não. É porque fulano está passando por lutas. Como é que a gente vai saber isso? O WhatsApp só não dá, irmãos. Jesus gosta de contato. Ele gosta de pegar as crianças no braço e dizer: os abençoo. Ele gosta de ir na casa de Zaqueu, um pecador miserável, e dizer: Zaqueu, eu vim comer hoje com você. Ele gosta de ser ungido, adorado, no meio de uma mulher que ninguém nem queria olhar para a cara dela, mas ela fez um dos maiores sacrifícios de toda a herança belíssima que ela tinha, de um unguento maravilhoso, se jogou nos pés do Senhor. A igreja que vai sobreviver nesses últimos dias é uma igreja que está junto. Eu botei uma foto aqui, mas eu acho que salvei o arquivo errado. E uma das igrejas que mais cresce no mundo é a igreja que era do pastor Yongpong Gushu. Uma igreja que tem mais de 200 mil pessoas. Eles fazem 7 cultos durante o dia, cada culto com mais de 20, 40 mil pessoas. Mas tem um segredo: eles fizeram a gruta da oração. A igreja 24 horas ora. E são as famílias que entram naquela gruta. São mais de 200 grutas no espaço que eles têm lá da casa de oração. Então aqueles irmãos entram como família e juntinho ali, um espaço pequeno, menor do que isso aqui, e eles ficam ali orando uns pelos outros. Isso 24 horas. E todo mundo que vai na igreja de Ponhuchu fica encantado. Porque aquela igreja é uma igreja que busca, mesmo tendo tanta gente, tenta e vive juntos. Pai, que eles sejam um como eu sou um contigo. Irmãos, a gente precisa se tocar mais. A gente precisa estar mais juntos. Quando a gente faz uma coisa ou outra, a gente fica maravilhado, né? A gente fez aquela alvorada de oração aqui para os irmãos ficarem: quando é que vai ter a outra? A gente está uma sede de estar juntos. E aí quando a gente tem almoço, a gente fica durante a semana juntos também, fica aquela... Eu pelo menos conto a hora de vir domingo para cá para ver alguns irmãos. Não é suficiente. Os homens agora estão sendo convocados para às terças-feiras estar orando 1 hora aqui. Não vai ter louvor, não vai ter pregação, é só oração, só os homens. Começa agora a terça, das 7h30 às 8h30, que é orando. É mais um dia que a gente vai estar junto lutando. Nós vamos orar pela gente, para que a gente seja melhores. Vamos orar pela igreja, vamos orar um pelo outro. Vamos ver o que é que vai dar como resultado disso. Eu queria que você agora orasse por quem você lembra que não está aqui. Tanto dessa comunidade como aqueles que você gostaria que estivesse congregando conosco. Poxa, tal amigo, tal vizinho, tal pessoa eu queria trazer. Que eles nos conhecessem. Ore por essa pessoa. Pode ser pessoas, inclusive, que estejam desigrejadas, desassistidas, distantes.
que você pode agregar. E olha, nossa igreja não é uma igreja perfeita não, mas a gente está tentando melhorar, e não vai encontrar perfeição, mas queremos melhorar. E eu preciso melhorar não exigindo que o outro melhore, eu preciso melhorar quando eu mesmo estou imbuído em melhorar. Se há alguém também aqui, já nesse início de tarde, que quer fazer parte dos escolhidos, não mais chamados, escolhidos de Deus, quer fazer parte dessa vida em família, como família de Deus, quer entregar sua vida e deixar que Ele o alcance por completo, ser dirigido, coordenado, orientado pela graça e pelo amor do Senhor, a oportunidade que você tem agora também. E se você desejar e quiser, posso orar por você. Senhor, nós estamos aqui constrangidos em saber que antes do teu sacrifício ali, o Senhor fizeste uma oração tão maravilhosa, tão profunda de amor, tão de entrega, tão de dedicação. Senhor, é tudo que nós queremos também, mas parece que a dinâmica da sociedade de hoje não nos permite. Ó Deus, nos dá entendimento, Senhor, para compreender como podemos fazer tantas coisas, estudar, trabalhar, tomar conta de família, empreender, mas nunca perder o tempo com o Senhor, nunca perder o tempo com os irmãos. Senhor, confessamos que estarmos reunidos aqui aos domingos não tem sido suficiente. Não tem sido suficiente. Derrama sobre nós, pela conversão do Teu Espírito, um desejo de vivermos como comunidade. Que a gente resgate os valores da igreja primitiva, de abrir as nossas casas, de querermos andar juntos. Quem sabe marcar para ir no cinema junto, ir no teatro, ir no navio Logos, andar ali como nós fizemos há pouco tempo ali na Ribeira, Senhor, tomando um sorvete, dando risada, conversando um com o outro, mas estando juntos. Aqueles que têm recurso, ajuda que não tem, porque era assim que viviam em comum, era assim, e isso não é impossível vivermos hoje. O que precisamos é dedicação, prioridade e o desejo de querer viver essas verdades que não ficaram retidas na igreja primitiva, que podem ser vividas hoje nessa sociedade que parece que a gente só vive para trabalhar e que só andamos cansados, desgastados. Pai, e a nossa coluna tem sido hoje um sinônimo, um vestígio de que a coisa não está andando bem. Tem irmãos aqui que estão trabalhando 12, 14 horas por dia, não tem tempo nem para si, e eu sei que o Senhor compreende, mas nem tudo é trabalho. Nos ajuda a desacelerar, a perceber que precisamos viver mais intensamente enquanto irmãos. Parece que somos uma família que os irmãos tudo tão distante, cada um vivendo a sua própria dor. Não é a proposta do Senhor para a gente, não é o que o Senhor em oração pediu ao Pai. Pai, que eles sejam um, como eu sou em Ti, que eles sejam em nós. Não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor já está fazendo, o Senhor já está falando. E certamente o sentimento de comunidade, de irmandade, de família vai pairar sobre nós, que vai além de uma conexão, de um culto dominical. Nós vamos interagir com ética, com moral, com cuidado, com prudência nas nossas relações, mas nós vamos conhecer mais profundamente o outro. Saberemos o que é a dor e a alegria. Saberemos o que é ajudar e ser ajudado. Saberemos o que é tocar e ser tocado. E todos nós seremos abençoados pelo Senhor. Pai,
Pai, não é suficiente vivermos em comunidade somente dia de hoje. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a resgatarmos esses valores da hospitalidade, do acolhimento familiar, da escuta, do apoio mútuo, de orarmos uns pelos outros. Há irmãos que não estão presentes aqui nessa celebração, estão passando por lutas. Como a tua serva Cássia disse que não vai vir um domingo, porque vai trabalhar todos os domingos em forma de plantão. Senhor, nosso corpo não aguenta isso, mas ela precisa trabalhar, precisa levantar recursos, e tantos outros estão trabalhando dia de domingo. Eu achei interessante quando ela chegou e disse: poxa, fala para os irmãos para vir um dia aqui em casa fazer um culto comigo, eu vou ficar o mês todo sem ir à igreja. Quantos outros irmãos também não têm vindo porque estão nessa luta? Nos ajuda, Senhor, a ser mais igreja que vive do que tu fala. Derrama mesmo, e eu creio que esta palavra não é porque veio como instrumento nos meus lábios, sobre a minha mente, não, mas é porque o Senhor quer assim. O Senhor vai fazer dessa igreja uma igreja extraordinária. Está fazendo? Não, já está fazendo. E eu quero estar dentro desse projeto do Senhor. Eu sei que minha casa tem muita coisa que está desorganizada, eu não posso receber ninguém, mas um chazinho eu posso. Eu posso fazer alguma coisa para os irmãos irem lá em casa, porque para mim não há acepção nenhuma de quem vai na minha casa. Minha casa é para os meus irmãos. Como o carro de alguns irmãos aqui que tem sido servido para a tua obra, Senhor, tudo que temos, como disseste, é teu. Tua serva Patrícia disse que queria uma casa de 3 quartos. Senhor, tu sabes, não é porque a gente queria ostentar 100 metros quadrados, não, porque a gente quer uma casa onde a gente possa chamar um casal da igreja e dormir conosco. Outro irmão que está passando por luta, Senhor, é esse desejo da gente. Porque casa por casa tudo vai ficar. O carro que a gente quer, a gente está pensando num carro maior para ter mais irmãos. Para até um momento desse que a gente faz uma viagem, poder levar um irmão que está ali sem poder pagar um tempo no hotel, em uma pousada. Senhor, o que tem, dá o que não tem. Assim vivia a tua igreja. Se nós não tivermos para vivermos isso, para que essa igreja? A começar em mim, a começar em nós. Mas o teu Espírito vai soprar sobre nós esse tempo, de maneira que cada vida que adentrar essa comunidade, fizer parte dessa família, vai se sentir como parte da família do Senhor. Seja rico, pobre, gordo, magro, negro, branco, não importa, faz parte. Esses são aqueles que o Senhor vai acrescentar. Despensa sobre nós. Essa manhã nós queremos isso. Aos teus amados que não estão aqui, que eles sejam alcançados pela tua força, Senhor. E a nós que estamos aqui, que sejamos derramados sobre nós esse sentimento de estarmos em coletividade, em estar mais perto. Desde já vai quebrando o ativismo, o secularismo, vai quebrando tudo aquilo que está roubando o teu lugar na vida da tua igreja. Senhor, não só de trabalho vive o homem, mas que nós possamos dedicar um tempo diário com o Senhor e dedicar um tempo também para estar com os irmãos e saber o sabor que é viver em comunhão. É preciso, como dizia meu avô, é preciso a gente já viver isso aqui, porque é assim que vai viver na glória, em unidade, em comunhão. Se porventura alguém chegou nessa celebração cansado, Pai, e já está imaginando que amanhã vai começar tudo de novo, Pai, é de Ti que vem a força. Eu sei que tem irmãos aqui que amanhã já vai pesar para o trabalho. Senhor, renova. Não são as minhas palavras, mas o poder do Teu Espírito. Nós precisamos sustentar nossa casa. Tira esse pesar, esse ambiente de trabalho que está pesando, cansaço para direcionar o trabalho. Isso atrapalha até o nosso profissionalismo. Mas nos ajuda também, Senhor Deus, a estar mais perto um do outro. Não sei o que é que o Senhor vai fazer, o que o Senhor já está fazendo, mas nós estamos abertos para o que o Senhor está fazendo. Queremos
sua igreja, viva isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.